meus amores, quando eu digo que nós não brincamos em serviço e que vocês terão o curso mais atualizado da banca IDECAM, é a maior verdade. Galera, aqui nós não brincamos com sonhos. É por isso que a gente fala que encare a batalha e a gente chega junto. Falta pouco para o nosso lançamento. E galera, é um curso focado exclusivamente na banca. Teoria esquematizada, aí, só o que a gente precisa. E depois só questões da banca, sem deixar passar nada. Se aqui 0800 já é desse jeito, imagine você confiando no nosso trabalho. Então, galera, entra no grupo que está na descrição do vídeo, comenta aí o vídeo, deixa o like, curte, compartilha e encare a batalha que a gente chega junto. Vamos embora. Destruir a banquinha IDECAM com requintes de crueldade. Vamos embora. Questão 1, uma questão agora, ó, super recente da banquinha IDECAM. A seguir, temos uma sequência de letras que segue um padrão. Juros, juros, juros. Qual é a letra que corresponde à posição 2026? Galera, é como se eu tivesse um carimbo e vou carimbando, ó. Juros. Aí vai lá. Juros. Aí vai lá. Juros. Ó, eu tenho um carimbo e sempre vou carimbando lá, ó. Juros, juros, juros. Essas são as questões que a gente chama de questões carimbo. Ó, juros. Eu tenho um carimbozinho. E esse carimbo, ó, é um carimbo de tamanho quanto? Quando a gente fala no tamanho do carimbo, é no tamanho do ciclo, da repetição. Os elementos se repetem de quanto em quanto, ó. Juros tem 1, 2, 3, 4, 5. É um carimbo de tamanho 5, ou seja, as letras se repetem a cada 5. E galera, esse tipo de questão é manjada. Chegou lá na prova, pediu uma determinada posição, é só olhar para o tamanho do carimbo, ó. Vou dividir isso pelo tamanho do carimbo. E o que é que interessa pra gente? O resto. Acabou. Ó. Já vou pegar aqui 202 dividido por 5, ó. Isso dá 40, né? 40 vezes 5. 200. Sobra 2, né? 202 menos 200 dá 2. Baixa o 6. 26 por 5. Dá 5. 5 vezes 5. 25. Sobra resto 1. Pronto. O resto vai dar a minha posição. Como o resto foi 1, eu vou pegar o quê? A letra que está na primeira posição. Quem é a letra que está na primeira posição? O J. E o J está aqui em que letra? Letra D de quem? De Deus. Letra D de deu certo. Galera, se o resto fosse 2, a segunda letra. Se o resto fosse 3, a terceira letra. Se o resto fosse 4, a quarta letra. Você só tem que tomar cuidado quando o resto é 0. Quando o resto for 0, sempre você vai pegar o quê? A última letra aqui. Que seria a letra o quê? S. Tranquilo? E, gente, uma dica, tá? Quando é que um número é divisível por 5? Quando termina em 0 ou em 5. Ó, se ele está terminando em 6, ele tem uma unidade a mais que o 5. Uma unidade. O resto vai ser 1. Pessoal, e se ele terminasse em 7? 7 tem quantas unidades acima do 5? 2. O resto dava 2. Tranquilo? Pessoal, e se fosse 4.038, termina em 8. 8 tem quantas unidades a mais que o 5? 3. O resto era 3.
A gente dividiu aqui, beleza. Para que você lembre, esse tipo de questão pega a posição que eu quero, divido pelo tamanho do carimbo, pelo tamanho da repetição. Ah, estão se repetindo de 5 em 5, divido por 5. E o resto vai me dar a posição do elemento que eu quero. Como o resto foi 1, quem está na primeira posição é a letra J, D de dado. Vamos embora. Ó, questão 2 da IDECAM, uma questão super recente. Eu vejo aí, galera, vários professores, nem o nome da banca coloca, nem questão da IDECAM é. Mais de 90%. Preguiça de pegar questões. Tem questões que a gente pega que nem nos sites de concurso estão, TEC, que às vezes são provas que os alunos não mandam para eles. Eu vou atrás de todas as provas. Vamos embora. Uma negação lógica para afirmação. Todo estudante usa a ferramenta de A para estudar. Ele quer a negação. Primeiro, ó, eu não nego o todo com o próprio todo. Eu não nego o todo com o nenhum. Professor, como é que eu nego o todo? É só lembrar de Vera Verão, ó. Vera Verão era aquele morenão lá que trabalhava na Praça é Nossa, nos Trapalhões, que ele dizia bem assim: epa, bicha não, eu sou uma quase mulher. Ele ficava puto quando chamava ele de bicha. Ele dizia: bicha não, eu sou uma quase mulher. Olha. Epa, bicha não. Era assim que ele falava. Então, ó, como é que eu nego todo? Eu troco todo por existe. Eu troco todo por quem? Para negar, por pelo menos um. Eu troco todo por algum. Eu troco todo por a, no sentido de existir, e nego o verbo. Vou trocar o todo por quem? Por existe, e vou negar usa. Vai ficar o quê? Existe estudante que não usa ferramenta de A para estudar. Aqui está errado, ó, porque ele não negou. E aqui também essa não é a negação. Então, poderia aparecer lá o quê? Pelo menos um estudante não usa a ferramenta de A. Algum estudante não usa. Há ao menos um estudante que não usa a ferramenta de A para estudar. Então, troca o todo por existe. Pelo menos um, algum, a e nega. Resposta, letra A de quê, professor? Letra A, meu filho, de aprovado. Você vai passar. Se você tem um curso focado na banca, direcionado, teoria esquematizada, sem muito xenhenhen, não tem como dar errado. Vamos para a próxima. Questão 3, ó, da IDECAM. Em uma complexa operação de inteligência policial, os analistas precisam considerar a veracidade ou a falsidade de 4 condições independentes para decidir o próximo passo tático. P. O alvo está no local esperado. Q. O reforço aéreo está disponível. R. As vias de fuga estão bloqueadas. S. O elemento surpresa foi mantido. Para modelar todas as possíveis combinações lógicas dessas 4 condições e suas implicações, o total de linhas que seriam necessárias em uma tabela verdade completa é igual a, galera, número de linhas também pode ser chamado de número de valorações possíveis VOF ou número de combinações possíveis. Como é que eu calculo o número de linhas de uma tabela verdade? 2 elevado a n. Professor, o que é o n? O n é o número de proposições simples.
é o número de ideias diferentes que eu tenho na estrutura de uma proposição. E aqui eu tenho exatamente 4 proposições simples. O que são proposições? São frases declarativas que têm verbo, sentido completo e podem ser julgadas como verdadeira ou falsa. Então eu tenho aqui, ó, uma, o alvo está no local esperado. A segunda, o reforço aéreo está disponível. A terceira, as vias de fuga estão bloqueadas. E a quarta, o elemento surpresa foi mantido. Eu tenho aí 4 proposições simples distintas. Então, o total de linhas, 2 elevado a 4. Quer multiplicar o 2 4 vezes. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2. 16. E 16 como resposta, letra E de eu vou ser aprovado. Então, o que você tinha que saber era o quê? Para calcular o número de linhas, o número de combinações possíveis, o número de valorações possíveis, quando você for construir uma tabela verdade, é 2 elevado ao número de pensamentos distintos, ideias distintas, frases simples, proposições simples. Tá aí, chupa e Decan. Vamos para a próxima. Questão 4 da Unilab. E aqui, gente, a gente não faz que nem essa galera faz, não. Considere P, Q e R, V para valor lógico verdadeiro e F para valor lógico falso. A proposição P, I, Q, então R é falsa quando, ó, ele quer que essa frase, essa proposição seja falsa. Galera, isso aí é um sim, então. Isso aí é um sim, então. A seta é um sim, então. Por quê, professor? E aqui não tem um conectivo? O E. Só que esse E só está unindo as proposições P e Q. O sim, então, aí, ele está unindo toda a estrutura. Ele é o esqueleto. E ele quer dizer que essa proposição é falsa. Lembre, quando você tem um sim, então, sempre a primeira parte é o que está antes da seta e a segunda parte é o que está depois da seta. Ele quer que essa frase seja falsa. Galera, o sim, então, só é falso na Vera Fischer. Ó, a Vera Fischer é falsa. Só tem um caso que o sim, então, é falso. Quando a primeira parte for verdadeira e a segunda parte for falsa. Só dá falso na Vera Fischer. Então, ó, eu já descobri que o valor de R é falso. Já tá fora, né? Ó, o R é falso. Professor, e o P e o Q? Ó, o P e o Q, essa estrutura tem que ser verdadeira. E o conectivo E é o conectivo exigente. É aquele que só exige a verdade. O E só é verdade quando tudo for verdade. Então, o E só é verdade quando tudo for verdade. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Onde é que tem aí dizendo que P é verdadeiro, Q é verdadeiro e R é falsa? Aí a gente canta o quê? Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Galera, quer passar em concurso, tem que focar no inimigo. Seu inimigo é Idecan e você mesmo. Colocou na cabeça que vai dar certo e fez a sua parte,
Deus é justo. Só não passa em concurso quem desiste. Tá aí, questão de número 4. Vamos para a última. Ah, professor, só 5. Só eu quero 10. Deixa o like, curte e compartilha. Se esse vídeo tiver aí pelo menos 100 comentários, a gente faz isso. Deixa o like, gente. É importante. Não cai o dedo, não. Só fazer assim, ó. Toco. Veja o trabalho que a gente faz aqui. E se inscreve no canal, porque vai ter eventos para o seu concurso que você tem que estar inscrito no canal. Vamos embora. Vem comigo. Ó. Seja P de X o predicado. X é um suspeito. E Q de X o predicado. X tem antecedentes criminais. A representação lógica da afirmação existe um suspeito que não tem antecedentes criminais é, ó, primeira coisa, esse azinho de cabeça para baixo, ó, ele é lido assim, ó, para cada X, para todo X, qualquer que seja o X. Para todo, para cada, qualquer que seja esse A de cabeça para baixo. E esse Ezinho ao contrário, ele é lido assim, ó. Ele é lido assim, ó. Existe ao menos um X, pelo menos um X. E bancas utilizam como existe um. Beleza. Primeiro, ele disse, ó, existe. Isso aqui é para todo. Isso aqui é para todo. Isso aqui, ó, é a negação do existe. É não existe. É não existe. Aí ele está dizendo, ó, que o que existe, o que? Um determinado suspeito, beleza? Existe um determinado o que? Suspeito, tá? Beleza? Que não tem antecedentes o que? Criminais. Ou seja, o cara, ele é suspeito, ó, o cara, ele é suspeito e foi chamado suspeito de quem? Aí, o predicado X é um suspeito de X. E, gente, quando eu digo que o cara é suspeito, que não tem antecedentes criminais, ele é suspeito e não tem antecedentes criminais. Ó, se tem antecedentes criminais é que não tem é a negação. É a negação de quê? Então vamos lá, ó. Existe o quê? Suspeito P de X que não tem antecedentes criminais. Ele é suspeito e o quê? Não tem antecedentes criminais. Só que ele chamou que de tem. Só que ele está falando na frase não tem. Não tem a negação de tem. Se que de X é tem, negação é não tem. Onde é que tem isso aí como resposta? Resposta, letra B. Ou seja, o cara aqui é suspeito e não tem antecedentes criminais. Na letra E, gente, ó, a leitura aí, ó, seria o quê? Existe o quê? Um suspeito e, ao mesmo tempo, ele
tem antecedentes. Mas o certo é não tem. Tem. É que, não tem é a negação de quê, ó? O não, gente, pode ser representado por um desses dois símbolos. Poderia ser aqui isso aqui, ó. Ó. O não, isso aqui. Resposta, letra B. Gente, é isso. Deixa o like, curta e compartilha, que aí a gente traz mais aulas. Entra no grupo que tá na descrição. Já, lançamento do curso. Vamos embora. Um beijo no coração. Só não passa no concurso quem desiste. Esse é o seu ano. Força, foco e fé, que Deus é justo e é maravilhoso. Valeu, um abração. Se inscreve no canal, deixa o like. Quero ver aí os comentários, viu? Valeu!